Nós vamos meditar nessa carta. Às vezes que eu estiver trazendo a mensagem aqui, nós vamos fazer uma caminhada, um passeio por essa carta, né? Nós vamos fazer uma pregação sequencial na primeira carta do apóstolo João. Nós vamos ler todo o capítulo. 1 João, capítulo 1, todo o capítulo. Acompanhe comigo a leitura, diz assim a palavra de Deus. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Senhor, nós estamos diante da tua palavra mais uma vez e te pedimos, Pai do céu, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo tire da nossa mente qualquer distração, todas as preocupações, para que nós possamos estar atentos e focados na mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Que a tua mensagem fique gravada na nossa mente, desça ao nosso coração e transforme a nossa vida, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar? Como eu disse, nós vamos fazer uma sequência de mensagens, né? Na primeira carta de João. Você sabe o que ele te mandou dizer? Você vai me perguntar assim, ele quem? Ele? Você sabe o que ele mandou dizer para você? Jesus Cristo. Sabe o que ele mandou dizer? Meus irmãos, se tem uma coisa que é bem presente nos nossos dias, agora começou a dar uma caída aí, porque começou a dar problema para as pessoas, né? Mas ainda assim é muito forte nos nossos dias, é a tal da fake news. Você não precisa nem saber falar inglês para saber o que é fake news, né? A gente chamava antigamente de lorota, né? Boato, caô e outras coisas mais, né? Fake news, literalmente, notícia falsa. Geralmente, quando a verdade dessa notícia vem à tona, a pessoa que lançou essa fake news, ela já se desculpa, né? Já volta atrás, já fala a verdade, ela fala, não, era uma brincadeira, dá uma desculpa lá, porque isso pode dar dor de cabeça e a pessoa quer evitar dor de cabeça. Tem muita gente por aí que afirma categoricamente que a história de Jesus Cristo, morte e ressurreição, é uma fake news. A fake news dos apóstolos. Agora, imagina só. Você tem um grupo de pessoas que pegou você por causa de uma fake news. Você espalhou uma fake news. Eles pegaram você. Mas eles não levaram você para o tribunal para te processar. Não. Eles amarraram você. Aí pegaram um caldeirãozão grandão, gigante. Colocaram lenha embaixo. Encheram de óleo. Botaram fogo. Aí tá lá, aquele óleo tá fumaceando. E você tá caminhando para lá. Está chegando perto e você está indo para lá por quê? Porque você contou uma fake news.
Você chega perto, você sente o calor do fogo. Aí uma das pessoas que está ali te levando amarrada, ela fala assim, é só desmentir. É só desmentir que você não vai. Que a gente não joga você ali. Se você tivesse contado uma mentira, você ia manter essa mentira e ser, mesmo sendo jogado num caldeirão de óleo fervente? Olha, eu vou dizer para vocês, é só de fritar o ovo e espirrar no braço assim, já dá vontade de chorar, né? O apóstolo João foi jogado dentro de um tacho de óleo fervente. Por que ele manteria uma mentira? Sem contar os outros apóstolos, apedrejado, crucificado, morto à espada, jogado do pináculo do templo. Todo mundo morreu, né? Martirizado. Só João que não morreu martirizado, porque jogaram ele no tacho de óleo fervendo e ele ainda assim sobreviveu, né? Ficou com sequelas o resto da vida, mas sobreviveu. Não é fake news. As pessoas não estão dispostas a dar a vida por uma fake news. Na época que João escreveu essa carta, tinha uma heresia corrente no meio, abordando a igreja e já se infiltrando na igreja. Era uma espécie de gnosticismo. Depois, uma outra oportunidade, a gente fala um pouco mais sobre gnosticismo. Basicamente era assim, tinha um grupo de pessoas que falava que Jesus Cristo, ele não veio de verdade. Ele não tinha um corpo humano assim, que você pode, né, pegar. Não era. Era tipo um fantasma assim. Um fantasma. Ele parecia que ele tinha um corpo humano, mas ele não tinha. Então você olhava assim, Jesus, eu estou vendo ali. Mas parece que se você chegasse assim, sabe aqueles desenhos que você chega, que passa a mão assim, que não consegue pegar? Eles falavam que era assim, que Jesus não tinha um corpo. Era a ideia do gnosticismo. Mas olha só como que João começou aí a primeira carta dele. O que nós ouvimos, e não só isso, o que nós vimos, com esses, como quem diz por aí, né? Com esses olhos que até há de comer. E a gente não só ouviu, a gente não só viu, a gente... motinho barulhenta, né? A gente tocou em Jesus. A gente tocou em Jesus. Teve lá um discípulo amado lá, que talvez tenha sido João, né? Que se recostou, né? Deitou no ombro de Jesus. A gente sabe que ele veio em corpo, é verdade. Esse negócio aí de fantasma, essa é a fake news. Tanto a primeira carta quanto o Evangelho de João, a linguagem é muito parecida. Lá no comecinho do Evangelho de João, ele está falando quase que a mesma coisa. O que ele está afirmando nesses primeiros versículos ali? Que Jesus Cristo, ok, é 100% homem, é 100% Deus, mas é 100% homem também igual a gente, tem corpo. A gente estava estudando na escola dominical? Não. Falamos agora há pouco de teologia sistemática, né, do pastor Eliseu lá. A gente estava fazendo trabalho lá de teologia sistemática, né, e falando a respeito da encarnação de Cristo. Quantas coisas a gente para pensar assim, né? Você já parou para pensar que Jesus Cristo, ele se submeteu às leis da natureza humana e ele viveu igualzinho a gente, ou seja, ele nasceu da Virgem Maria. O milagre foi a concepção. Mas ele ficou 9 meses na barriga. Não foi um negócio assim, concebeu hoje, amanhã nasceu. Não, 9 meses. Né? Ele nasceu nenezinho. Precisaram cuidar, precisaram dar mamar para ele, depois começar a dar comida. Precisaram ensinar a falar, que deve ser uma coisa complicada, né? Porque hebraico é difícil, né? E eles falavam grego ainda junto naquela época lá, então tinha que aprender grego e hebraico. Ele tiveram que ensinar ele a andar, segurar nas mãozinhas, para ele crescer. Às vezes a gente tem a impressão que Jesus já nasceu grande, né? Não. E ele passou por esse período, um ano para Jesus, enquanto ele estava aqui na Terra, durou igual para a gente, né? Os 4 primeiros versículos, João está falando ali da carta, João está falando alguma coisa a respeito disso, mas uma coisa chama atenção. João usa a primeira pessoa do plural, nós. Por que será que ele faz isso? Um dos motivos é porque ele se coloca no mesmo grupo com os demais apóstolos. E ele fala assim, o que nós vimos, nós quem? João, Pedro, Bartolomeu, aquela galera toda lá, né? Tiago, os filhos do trovão, né? Aquele povo lá. O que nós vimos, ouvimos, o que a gente apalpou, a gente andou 3 anos com ele. A gente comeu junto com ele. A gente viu o que aconteceu. É isso que a gente falou para vocês. A gente é testemunha disso. A gente testemunha de que Cristo veio mesmo. Ele se coloca então no mesmo grupo, junto com os demais apóstolos. E no versículo 4 ele diz assim,
Eu escrevo essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Nossa, de quem? De quem ele está falando aqui? Dos apóstolos. O que é a alegria para os apóstolos? Ver qual que é a alegria para um pregador, para um pastor, para um missionário. Ver o grupo de irmãos que ele ajuda a caminhar na fé, ver esses irmãos seguindo o verdadeiro evangelho, sem acreditar em lorota, sem acreditar em fake news. Essa é a alegria, é isso que ele está falando, a nossa alegria seja completa. A nossa alegria vai ser completa, irmãos, se vocês viverem o evangelho que nós ensinamos para vocês, que nós fomos testemunhas. Ou vocês vão acreditar nesse povo aí, que nunca andou com Jesus e agora vem falar que ele era só um fantasma? Vocês vão acreditar em quem andou com ele ou nos outros? Veja lá, hein? Presta atenção. A nossa alegria deve ser completa em vocês. Eles foram testemunhas. João foi testemunha ocular, viu, ouviu, andou com Jesus, o seu ministério, aprendeu, foi testemunha das angústias de Jesus, foi testemunha de quanto Jesus ficou triste quando foi lá e Lázaro tinha morrido, quando ele estava angustiado, um pouco antes da crucificação. A minha alma está angustiada até a morte. Foi isso que Jesus falou. João foi testemunha dos ensinos de Jesus. E ele escreveu uma mensagem, para que essa mensagem fosse transmitida e outras pessoas que não tiveram a oportunidade de estar com Jesus enquanto ele estava em vida aqui na terra, para que essas pessoas soubessem, ouvissem essa mensagem. Que mensagem é essa? Voltamos à pergunta. Você sabe o que ele mandou falar para você? João foi testemunha, então, de tudo o que Jesus fez, de tudo que Jesus viveu. E ele escreveu essa mensagem para várias igrejas, possivelmente da região da Ásia, lá, naquela época, né? Mas a gente sabe que a Bíblia é uma palavra viva, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e que ela não se restringe àquela época. A Bíblia é um livro antigo, era para aquela cultura. Quem já não ouviu isso, né? Não? A Bíblia, ela é transcultural. O que isso quer dizer? Ela transcende as culturas. Ela transcende os tempos, os anos, os séculos. E ela chegou, essa mensagem que era para aquelas igrejas, ela chegou até nós. Ela é para a gente também. E que mensagem é essa? Uma mensagem que é para nós aqui da Igreja Bela Vista. Os cristãos do tempo de João, ele estava escrevendo e dizendo que ele anunciava uma mensagem com o objetivo de levar aqueles cristãos à comunhão com Deus. Está escrito ali, acho que versículo 3 ou 4, né? Porque nós falamos isso para vocês, para que vocês tenham comunhão com a gente. E presta atenção, hein? A nossa comunhão é com Jesus Cristo e com o Pai. E a gente quer que vocês tenham comunhão com eles, junto com a gente. É isso que o João estava falando. Aí, ele enfatiza assim. Aí ele começa a falar da mensagem, né? E aí, a gente já está caminhando ali para o versículo 5. E daí João fala assim, a mensagem é esta. Porque você estava se perguntando, mas tá bom, João, você está falando um monte de coisa aí, mas qual que é a mensagem? Fala logo aí, rapaz. Né? A mensagem é esta, Deus é luz, e não tem treva nenhuma nele. Essa é a mensagem. Se você estiver numa sala vazia e escura, você acende a luz, não vai ter mais escuridão. É impossível, então, que a escuridão, as trevas, se aproximem da luz. O que isso quer dizer? Qual que é a analogia que João está trazendo? É impossível que as trevas se aproximem de Deus. Não tem como. Deus é luz e não tem treva nenhuma nele. E ele começa, então, a desenvolver o raciocínio dele. Aí ele diz assim, tá, beleza. Você entendeu que Deus é luz, né? Não tem treva nenhuma. E você fala que você tem comunhão com Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida de segunda a sábado, enquanto você não está na igreja? Depois você pode conferir lá. Isaías capítulo 1, versículos 13, 14, 16 e 17 diz assim: Não me tragam mais ofertas vãs, o incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova, sábados, a convocação das assembleias, eu não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas de lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim. Eu não posso suportar, estou cansado de suportar.
Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. É uma palavra para esmagar o povo de Israel, porque eles estavam dizendo que eles eram o povo de Deus, mas a conduta deles não era a conduta do povo de Deus. Eles estavam dizendo que eles tinham comunhão com a luz, mas eles estavam andando em trevas. Deus fala assim: eu odeio o que vocês estão fazendo, eu não suporto mais isso. Se vocês estão falando que vocês são meu povo, vivam como meu povo. Certamente, na igreja, no meio daquelas igrejas lá, às quais João escreveu, no primeiro século, tinha gente assim, que falava que era do povo de Deus, que falava que tinha comunhão de Deus, com Deus, mas a vida da pessoa era diferente do discurso. Aí João fala assim: se você fala que a tradução não é nem a NAA, nem a ARA, nem a linguagem de hoje, é a tradução wesleyana, né? João fala assim: ó, se você fala que você tem comunhão com Deus e você sabe que Deus é luz, então anda na luz, pô. Você precisa andar na luz. Não pode ser diferente, porque sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para você, ó. Se você não tomou consciência, se você não se ligou disso ainda, vou falar um negócio para você. Se você está falando que você anda na luz, que você tem comunhão com Deus, mas você está andando nas trevas, você é mentiroso. Tu está mentindo, rapaz. Toma vergonha nessa sua cara aí. A gente sabe qual que é a conduta de uma pessoa que anda nas trevas, né? Um pouquinho mais para frente, a gente vai estudar isso aí na sequência, né? Capítulo 2 do 1 João diz assim, ó: porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Tem umas traduções que falam concupiscência. É uma palavra difícil de ler, muito mais difícil de falar, e quem dirá entender o que é concupiscência? Eu li antigamente e falava concupas, o que é isso aqui? Aí veio uma tradução mais simples que fala assim, desejos. Então, o nosso desejo, meu irmão, ele não é por si ruim, em si mesmo ruim. O problema é o pecado, né? Aí a gente estraga tudo que Deus deu pra gente. Deus deu um desejo bom pra gente, nós pecadores estragamos esse desejo. Então os desejos da carne, que são pecaminosos, o desejo dos olhos, aquilo que você olha, que você sabe que você não pode olhar, mas você olha. Olha só que interessante, os desejos da carne e os desejos dos olhos, os nossos desejos, eles podem ser internos, eles ficam aqui, né? Você desejou o que não deve e vai olhar o que não deve. Você faz assim, né? Se você que está em casa aí acompanhando, olha o olho aqui, só faz assim, ó. Aquela olhadinha de lado, assim, né? Só aquela olhadinha assim, né? Esses são desejos internos. Aí vem a soberba da vida. O que é a soberba da vida? É o resultado desses desejos. A gente coloca em prática o que a gente desejou. Tinha muita gente lá assim, trevas, vivendo em trevas e falando que tinha comunhão com Deus. Como que pode? Não pode. Estava sendo mentiroso. Esse problema aí de a gente desejar coisas ruins, coisas que desagradam a Deus, é resultado de um negócio chamado depravação total, né? Lá nas nossas doutrinas, lá da fé reformada, a gente ouve falar de depravação total. O que é depravação total? Não é que a gente é tão mal quanto a gente poderia ser. Não é tão mal assim. Mas é que todas as áreas da nossa vida foram manchadas, maculadas pelo pecado e estragou. Então tudo, inclusive nossos pensamentos, nossos desejos. Depois, João fala que quem diz que tem comunhão com Deus, mas anda nas trevas, ele fala que é mentiroso. E ele fala, então, o versículo seguinte, ele fala assim: mas se você anda na luz, ou seja, já não é mais uma pessoa que anda nas trevas, é uma pessoa que agora é uma pessoa que anda na luz. Mas se você anda na luz, você tem comunhão com os irmãos. Aquele colega de trabalho que fala mal de você, aquele vizinho que deixa o carro na frente do teu portão. Eu vou contar uma história daqui a pouco a respeito disso. O chefe que pega no seu pé, aquele teu parente que te ficou devendo aquele dezão, tem que cobrar, hein? Oi, meu dezão! Aquele irmão da igreja que te ofendeu, vive em comunhão com eles que eu quero ver. Mas se você está andando na luz, você tem que andar em comunhão com eles. Mateus 22 diz assim: mestre, qual é o grande mandamento? Jesus respondeu:
ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro. Mas tem mais um. Semelhante a esse, diz assim: ame o seu próximo como a si mesmo. 2 primeiros mandamentos. Os 10 mandamentos lá de trás, no Antigo Testamento, eles são resumidos nesses 2. Os 4 primeiros se referem a amar a Deus sobre todas as coisas, e os outros a amar o próximo como a si mesmo. Mais uma vez eu pergunto para você. Na verdade eu não perguntei antes, mas eu vou perguntar agora. Eu pulei a pergunta aqui no meu esboço. Então eu vou perguntar agora para você. Você percebe como que João está ensinando aqui na carta dele exatamente o que Jesus ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas é viver na luz, é andar na luz. E amar ao próximo como a si mesmo é ter comunhão com os irmãos. A pergunta é, como que eu e você podemos obedecer esses 2 mandamentos? Nós somos pecadores, nós temos diariamente pensamentos impuros, olhamos coisas que não devemos olhar, fazemos coisas que não devemos fazer, nós não temos comunhão com as pessoas muitas vezes. Como que nós, pecadores, podemos cumprir os 2 primeiros mandamentos? Na nossa vida prática, amanhã de manhã, né? Porque aqui, falando aqui, é muito bonito, né? Os 2 primeiros mandamentos, tal. E amanhã quando você se deparar lá com aquele chefe lá que eu falei que pega no teu pé, ou amanhã de manhã, ou amanhã de tarde, quando você chegar, de repente você vai trabalhar de carro, quando você chega em casa de noite, eu falei que eu vou contar uma história sobre isso, né? Quando você chega para trabalhar, chega em casa do trabalho, tem o carro estacionado na frente do teu portão, você não pode entrar. Como você vai viver em comunhão? Como você vai praticar os 2 primeiros mandamentos? Aí vamos para a vida prática. Quando a gente vai falar de vida prática, a gente não pode falar dos outros, né? A gente tem que falar da gente mesmo. Então eu vou contar um pouco a respeito das minhas experiências. Aí tá a minha esposa aí que não me deixa eu mentir sozinho, a minha filha também, até minha mãe, se brincar aí ela vai confirmar. Atualmente até que eu não sou tão pecador assim nessa área. Mas você quer ver um cara quebrar espetacularmente, se eu posso dizer assim, os 2 mandamentos, é alguém buzinar para mim no trânsito. Não aquela buzinadinha assim, pip, pip, né? que o cara educado faz. Não, aquela que o cara, ele quer te xingar, mas como ele sabe que você não vai escutar, ele mete a mão na buzina, né? E fica. Te dá uma fechada. Me dá uma fechada no trânsito. Aquilo me queimava o estômago. Era os 2 primeiros mandamentos na hora, né? Mas como é que você quebrava os 2 primeiros mandamentos? O segundo até posso entender, você podia xingar o cara, mas o primeiro, como que você quebrava? Deus, como que você coloca uma pessoa dessa no meu caminho? Você percebe que crente, ele é meio misericordioso até na hora de pecar? Senhor, tem misericórdia desse filho de uma mãe. Como é que é? O rei Saul falou lá, né? Filho de uma mulher, eu não lembro agora. Oi? Filho de uma mulher perversa e rebelde, né? Até para xingar você procura na base na Bíblia, né? Brinca, crente é uma coisa impressionante, né? Mas vamos caminhar. Nossa, agora eu estou melhorzinho, até já queima menos o estômago, assim, eu já consigo me conter quando a pessoa me fecha ou buzina no trânsito. A gente morava na frente do mercado, movimentado. Todo santo dia, quando a gente chegava em casa, o que tinha na frente do portão? O quê? O carro. Não era do vizinho, mas era do cliente do mercado. Quantas vezes eu embiquei o carro na frente da porta do mercado e botei a mão na buzina? Sabe aquilo que eu odiava que os outros fizessem comigo? Olha aí, eu quebrando o mandamento de novo. Botava a mão na buzina e ficava lá até a pessoa ir lá tirar o carro da minha casa. Processo seletivo na empresa, que você faz processo seletivo e a carta está marcada. Não foi 1 nem 2 vezes que eu já era responsável pela área, já respondia pela área, já estava tocando a área, tinha melhorado todos os resultados da área, fazia o processo seletivo, passava? Não, tinha dono para a vaga já. E os 2 mandamentos? Já tinha ido embora de novo, né? E eu pergunto mais uma vez, sabe o que ele mandou te dizer? Sabe o que ele mandou me dizer? Versículo 8, olha só. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Vocês pensam que eu tinha consciência de que eu estava pecando quando eu fazia aquelas coisas, quando buzinava para mim e eu falava, filho da mulher perversa? Eu não tinha consciência, eu achava que eu tinha direito. É meu direito. Como é que ele me fechou o trânsito? Será que ele não sabe que ele tem que pelo menos ligar a seta para entrar na minha frente? Eu não tinha consciência que eu estava pecando. Então eu falava assim, Wesley, você está errado. A Jéssica falava assim, né? Mas você é pecador. Não sou pecador. Se nós dissemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Eu sei que você é assim também.
Em maior ou menor grau, você é assim também. Você talvez tenha caminhado um pouco mais do que eu na caminhada cristã, então você já tem um nível a mais de santidade, né? As coisas já não te irritam tanto. Mas talvez você ainda não caminhou tanto. Então as coisas te irritam demais. E o que Deus está falando aqui, sabe o que Ele mandou te dizer? Que você é pecador. Eu também. Quando eu falo você, eu estou fazendo igual o João, né? Me incluído no grupo, né? Nós somos pecadores. Você não é diferente de mim. Você entende o conceito da lei do pecado que habita em nós? Paulo fala, né? A lei do pecado que habita em mim. E eu ficava pensando, o que é isso de lei do pecado? Mas eu já fui regenerado, Deus já me santificou. Por que tem esse negócio de lei do pecado, rapaz? Eu não entendo. Eu não sei se tem alguma coisa. Aqui, ó. Tem um negócio que eu posso usar. A lei do pecado é assim, ó. Lei da gravidade todo mundo conhece, né? Lei da gravidade, ela atua sobre um objeto e ela atrai esse objeto para o centro da Terra. Né? Então eu estou segurando essa revista, né? Existe a lei da gravidade atuando sobre ela. Se eu soltar a revista, cai. Por que ela cai? Está atraindo, a lei da gravidade está atraindo a revista para o centro da Terra. A lei do pecado é mais ou menos isso. Só que ela não atrai a revista, ela atrai a gente. E ela não atrai para o centro da Terra, ela atrai para o pecado, lei do pecado. Ela está nos atraindo. Nós somos regenerados, então fomos capacitados a resistir. Ela está atraindo e a gente está resistindo. Isso é conceito de lei do pecado. Deus é misericordioso com você e comigo também, quando me dá raiva lá daquele cara que estacionou na frente de casa. A mensagem, sabe aquela mensagem que João escreveu para aquelas igrejas lá, e que eu falei que é para nós aqui da igreja de Vista Alegre também? Você sabe o que ele mandou te dizer? É isso. Essa é a mensagem. Lembra da pergunta que eu fiz? Como é que eu e você, sendo pecadores, podemos seguir, ser fiéis aos 2 mandamentos? A resposta é Evangelho. Você não consegue. Você não... Pode tentar. Você não consegue. Eu sei dizer isso, sabe por quê? Porque eu sei que eu não consigo. Mas aí Deus é misericordioso, e tem o Evangelho. Através do Evangelho, que nos fortalece, que muda a nossa vontade, e agora a gente já não tem mais vontade de pegar pelo pescoço aquele cara que te deu a fechada no trânsito, ou o vizinho, ou seja lá quem for, ou aquele parente que está devendo 10ão lá, lembra do 10ão? Mudou. Deus é luz, Ele é santo, perfeito, justo, Ele não deixa passar o pecado impune. Sabe aquela história, outra coisa que a gente sempre ouve, né? Sabe aquela história assim, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador? Mentira. Deus odeia o pecado e odeia o pecador também. Enquanto o pecador não está em Cristo. Não tem como separar o pecado do pecador. Então quando Deus vai punir o pecado, Ele vai punir o quê? Ele vai tirar, peraí, pecador para cá, pecado aqui, agora eu vou punir você, pecado. O pecador, você fica aí de boa. Não, Ele pune o pecador. E se nós somos pecadores, Deus é justo e a ira dele tem que cair sobre o pecado, que esperança nós temos? Se nós, eu não tenho tempo para falar isso agora também, outro dia a gente aborda isso, se nós não podemos fazer nada para agradar a Deus, se lá no Antigo Testamento tem uma parte que diz assim, que todas as nossas obras sem Jesus Cristo são como trapo de imundícia. Eu não vou nem falar para vocês o que é trapo de imundícia. Não vale nada. Que esperança nós temos? Depois você confere lá de novo. 2 Coríntios 5:21 diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça em Deus. Cristo não precisava morrer, mas Ele morreu. Era para eu e você estar lá, mas Ele morreu. E Ele pegou todo o pecado de todo mundo e colocou nele assim. Ele pegou o teu pecado, Ele olhou para você assim e falou assim, me dá aqui teu pecado. Pega para você minha justiça. Foi isso que Cristo fez. Se nós somos cristãos e professamos que seguimos a Jesus, nós precisamos ter comunhão com Ele. E se nós andamos na luz, nós precisamos ter comunhão com os nossos irmãos. E é difícil. É difícil por quê? Porque lá no trabalho, lá na escola, lá na faculdade, lá na vizinhança, lá na igreja, lá na família, tem aquele monte de pecador.
E daí vai mais um pecador lá. Pecador vivendo com pecador, vai acontecer o quê? Eles vão se ofender. Vai chegar uma hora, meu irmão, que você vai ofender alguém ou será ofendido. Aliás, deixa eu melhorar. Vai chegar uma hora que você vai ofender alguém e será ofendido por alguém. E como viver em comunhão se você foi ofendido com aquela mágoa, com aquela tristeza, aquilo que te doeu demais? E quanto mais próxima é a pessoa que te ofendeu, mais dói. Como que você vai viver em comunhão de novo? Você não quer nem olhar para a cara da pessoa. Confesse esse pecado. Reter perdão é pecado. Ninguém merece perdão. Eu não perdoei porque ele não merece. Não, se ele merecesse não ia ser perdão, ia ser justiça. Ninguém merece perdão. A gente sempre perdoa alguém que não merece ser perdoado. E a gente não perdoar é pecado. Então, e mais uma vez eu vou dizer, eu sei que você tem esse problema. Sabe por quê? Porque eu tenho. É difícil perdoar muitas vezes. Mas lá no versículo 9 está dizendo assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Eu sei que talvez você esteja passando por um momento que você não está afim de perdoar. Eu sei. Mais uma vez, eu sei porque eu sou pecador igual você. E eu também, tem vezes que não quero perdoar. A presença daquela pessoa sobre a face da terra não faz diferença nenhuma para mim. Mas esse é um sentimento pecaminoso. Então, se você está passando por isso, se coloque diante de Deus, fecha a porta do teu quarto, se coloque de joelho e fala para ele assim: Deus, eu abomino aquela pessoa, mas se fosse possível eu jogar no mar, eu sei que eu não posso matar, eu só vou amarrar e jogar no mar, né? Você acha que Deus vai ficar surpreso com isso que você vai falar? Deus já sabe que está no teu coração, meu irmão. Confessa para Ele e pede para Ele: Deus, eu não quero mais sentir isso. Ele é especialista em mudar a vontade das pessoas. Você só desejava pecar, Ele mudou a tua vontade, agora você deseja seguir Ele. Não esquece que você foi regenerado. Não esquece que esse negócio de não perdoar é a lei do pecado que está te atraindo. Então você tem que se colocar diante de Deus e pedir para Ele assim: Senhor, a lei está me levando, a lei do pecado está me levando, me segura porque eu não estou conseguindo. Muda essa minha vontade. Perdoar assim uma pessoa lá do trabalho que te ofendeu gravemente, lá da família, seja de onde for, é difícil. E a gente não sente vontade, e é um processo. Só que esse processo, ele só vai ser bem sucedido se Deus estiver nele. Então pede para ele assim: Senhor, eu quero não querer odiar essa pessoa. Muda a minha vontade. Muda o que eu estou sentindo. Por favor. Para andar na luz, a gente precisa viver em comunhão. Nós precisamos, então, confessar os nossos pecados. Porque Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado. Nos purificar de toda injustiça, nos deixar puros, e assim a gente vai viver em comunhão com os nossos irmãos, porque isso é um reflexo de que nós estamos andando na luz. Que assim Deus nos abençoe e nos capacite a andar desse jeito, porque como é difícil muitas vezes, né? Vamos orar? Pai do céu, muitas vezes a tua mensagem ela é difícil aos nossos ouvidos, mas a gente quer pedir para o Senhor para ser parecido com o Senhor, ser parecido com Jesus. E a gente aprendeu aqui agora que a gente tem sim que falar que tem comunhão contigo. Na frente das pessoas a gente tem que proclamar que temos comunhão com o Senhor, mas a gente precisa andar na luz. E uma das coisas que mostra que a gente está andando na luz é comunhão com os nossos irmãos. E comunhão com as pessoas, mesmo que não seja da igreja, seja onde for, trabalho, escola, faculdade, vizinhança, família. Então eu me coloco junto com meus irmãos aqui agora, pedindo ao Senhor que nos ajude a viver em comunhão. Eu te peço em nome de Jesus que aplique isso à nossa vida, porque assim nós vamos viver aqui na igreja em comunhão, nós vamos viver na nossa família em comunhão, na sociedade em comunhão. E assim o seu nome vai ser glorificado. Aplica essa palavra, essa verdade aos nossos corações. Como eu pedi no início, que isso venha transformar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.
Deus seja louvado. Glória ao nome do nosso Deus. Obrigado, meu irmão, pela palavra. E como você disse, nós seremos abençoados em outras mensagens também, dando sequência na próxima vez que Wesley estiver pregando aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Saúde ao irmão, Presbítero Hernandes, Deus continue abençoados grandemente. Vamos colocar em pé, amados, e vamos então encerrar esse nosso momento de comunhão em torno da palavra do Senhor, fazendo mais uma oração e a bênção do Senhor. Pai de amor, muito obrigado por este momento, por essa palavra do Senhor nos chamando, nos mostrando que o Senhor é luz, não há trevas no Senhor, e é o mesmo que o Senhor quer que aconteça conosco também. O Senhor Jesus já disse que nós somos a luz também. Ele nos afirmou, dizendo que somos a luz deste mundo. Ele é a luz deste mundo e Ele nos faz luz também para que possamos brilhar, fazer diferença no meio onde estamos. Ele nos dá essa ordem. Ajuda-nos, ó Pai, e afasta todas as trevas, todo o pecado vil do nosso coração. Ajuda-nos, Pai. Precisamos de Ti. Confessamos sim, Pai, segundo a Tua palavra, que pecamos, que falhamos com o Senhor. Mas nós queremos sim, Pai, que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado. E assim nós teremos condições de caminharmos com mais leveza, com mais ousadia, e haveremos de agradar ao Senhor em todo o nosso proceder. Toma-nos nas suas mãos e conduze-nos sempre no triunfo glorioso de Cristo Jesus, com quem mantemos comunhão e de quem também recebemos poder para manter comunhão uns com os outros. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Meus amados irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor constante, imutável, dinâmico e sempre presente de Deus nosso Pai, e a comunhão, consolação e eternas comunicações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua família, seja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E nós cremos que assim será hoje e até que Cristo volte. Por isso podemos dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Senhor nos abençoe.